Olá, começa agora a última parte da nossa retrospectiva de 2018. Veja alguns dos principais temas discutidos este ano. Curso do Ministério Público do Trabalho ajuda a formar lideranças na população trans. Comissão Nacional para a Erradicação do Trabalho Escravo do MPT completa 15 anos. E a Política Nacional de Equidade desenvolvida pelo MPT em 2018. Este é o programa do Ministério Público do Trabalho em parceria com a Associação Nacional dos Procuradores do Trabalho. O MPT realizou este ano um curso para estimular a formação de lideranças para a população trans. Raquel, Kiara e Charlete, 3 mulheres trans que representam a luta pelo direito ao trabalho formal e o esforço diário para enfrentar a discriminação na hora de tentar um emprego. Eu já saí de empresa, nem sentei na cadeira porque eu já escutei piadinha, então eu já saí. Então, a maioria das pessoas hoje em dia não respeita. A partir do momento que eu vim para a sociedade, que eu vim para Brasília, eu vi essa dificuldade no mercado de trabalho. Na segunda edição do curso Transformação, promovido pela ONU em parceria com o Ministério Público do Trabalho, a procuradora do Trabalho, Valdirene de Assis, falou em sua palestra para representantes e lideranças trans que se reuniram na sede do MPT em Brasília. Nesse projeto, o que se pretende é conferir aos participantes, que são pessoas trans, a condição de conhecer a legislação, de ter contato com instituições de direito público e desta forma, dar às pessoas condições de elas terem uma atuação política. Ela destacou ainda que as noções legais passadas para a população LGBT permitem o exercício da cidadania. Além disso, os demais encontros quinzenais discutirão as dificuldades enfrentadas e as propostas de solução para que o direito ao trabalho digno seja de fato viabilizado a essas pessoas. Então, realização de seminários, participação de instâncias em que os direitos da população LGBT é objeto de discussão, debates mesmo com o legislativo, para que haja a aprovação de iniciativas legislativas que venham a melhorar a situação jurídica, dos trabalhadores LGBT e também protegê-los contra uma eventual iniciativa legislativa que possa redundar em perda de direito. O reconhecimento social pela escolha de gênero e o respeito ao nome social foram temas discutidos entre os participantes no MPT. O curso para formar lideranças é importante para garantir a defesa dos direitos da população trans, principalmente para promover a igualdade e a eliminação da discriminação no trabalho. Charlete é educadora social nessa escola pública. A professora de sua equipe conta como ela foi apresentada. Na hora da reunião, a diretora estava falando sobre que ela iria ficar com a educação especial à tarde, E aí foi ao momento que surgiu a dúvida, como ela gostaria de ser chamada, E a diretora falou que tinha perguntado isso para ela. Quando ela falou assim, como eu gostaria de ser chamada, já me senti bem aliviada, porque é em poucas escolas que a gente vê que tem um entendimento da direção. Integração social e respeito pelo nome dentro de uma sociedade plural. Um direito conquistado por Charlete, que conseguiu a mudança em seu título eleitoral. Acho que quando o Supremo Tribunal Federal vem e diz que a autoidentidade e que a pessoa tem direito a essa autoidentidade e, portanto, tem direito a ser chamada como deseja e que isso é um reflexo da sua dignidade, portanto, respeitar o nome social, respeitar o nome da pessoa e a sua identidade de gênero é respeitar o cidadão, a cidadã e a dignidade humana. A obra Meio Ambiente do Trabalho Aplicado foi um dos destaques do quadro MPT Indica durante 2018. Apresentar as transformações importantes no mundo do trabalho e a evolução e modificação da jurisprudência na defesa do meio ambiente onde os trabalhadores estão inseridos. Essa é a proposta do livro Meio Ambiente do Trabalho Aplicado, escrito por 2 procuradores. Então, o Felipe Jardim era o coordenador nacional da Codemate na época, eu era o vice-coordenador, e nós organizamos esse livro, relatando um pouco sobre o passado, presente e futuro da Codemate na época,
e também colocando nossos gerentes de projetos na época, que era a construção civil, o amianto, o corte de cana, relatando a experiência dos projetos, né? O livro foi lançado em comemoração aos 10 anos da Coordenadoria Nacional de Defesa no Meio Ambiente do Trabalho, a CODEMAT. Então, a ideia nasceu a partir o aniversário de 10 anos da CODEMAT, né? Então, nós estávamos chegando nos 10 anos da coordenadoria e aí tivemos a ideia de reunir alguns profissionais da área, como juízes, procuradores, advogados, para condensar temas tão importantes ligados à matéria. O livro aborda de forma técnica questões sobre meio ambiente de trabalho a partir das experiências adquiridas no MPT. Então tem uma questão técnico-jurídica bem forte, né? Isso aí da mão de colegas ou alguns professores. Mas diretamente em relação aos nossos projetos, o projeto do frigorífico é um projeto que teve um destaque muito grande na época, né? Um projeto que teve aí essa abordagem relativa aí às condições de trabalho, que um adoecimento, um número muito grande de trabalhadores. Então o colega procurou trazer aí para o livro a experiência do MPT. E foi uma experiência muito rica no combate aí às condições irregulares no meio ambiente dos frigoríficos. Então, esse livro pode ser indicado para todos os operadores do direito, mas não apenas eles, né? Mas podemos colocar aí os médicos do trabalho, todo o pessoal do SESMIT, envolvendo enfermeiras do trabalho, técnicos de segurança, todo mundo que queira buscar informações relativamente saúde e segurança no trabalho e num aspecto mais amplo, o meio ambiente. Vale lembrar que essa e outras obras escritas por procuradores estão disponíveis na rede de bibliotecas do MPT, que são abertas ao público. A seguir, os 15 anos da Comissão Nacional para a Erradicação do Trabalho Escravo do MPT. Em 2018 também marcou os 15 anos da Comissão Nacional para a Erradicação do Trabalho Escravo, a CONATRAE, do MPT. A Comissão Nacional para a Erradicação do Trabalho Escravo, a CONATRAE, completou 15 anos no dia 31 de julho. Desde 2003, a CONATRAE atua para coordenar e avaliar a implementação de ações práticas e legislativas contra o trabalho escravo. A CONATRAE foi um órgão importante no Poder Executivo, é um órgão que reúne várias entidades que atuam pela defesa do trabalhador e das condições adequadas de trabalho, enfrentando aí essa grave violação de direitos humanos que é o trabalho escravo, que ainda persiste no nosso país, né? Ao longo desse período de existência da CONATRAE, conforme já mencionado pelos colegas, foram mais de 50 mil trabalhadores libertados pelas ações do Grupo Móvel, do Ministério do Trabalho, Ministério Público do Trabalho e tantos outros que se envolveram nessa atuação específica. A data foi celebrada durante reunião da comissão, na sede do Ministério dos Direitos Humanos. O procurador-geral do MPT, Ronaldo Fleury, participou da homenagem. Temos um histórico de 15 anos de resistência de instituições do Estado, de instituições, organismos da sociedade civil, e que buscando o combate ao trabalho escravo e com resultados bastante expressivos. Essa parte é a parte que devemos comemorar. A reunião serviu também para reflexão sobre o combate ao trabalho escravo no Brasil. O momento ele é muito interessante, esses 15 anos da CONATRAE, para que estejamos alerta, para que mantenhamos a resistência, porque, infelizmente, ainda em 2018, a persistência do trabalho escravo e, mais grave que isso, a tentativa de políticos, de empresários, de acabarem com esse combate ao trabalho escravo, de alterarem a conceituação do trabalho escravo e até, ultimamente, de acabarem com a própria fiscalização do trabalho, nos leva a um temor de que
o trabalho escravo deixe de ser algo visto no Brasil como uma chaga a ser combatida e visto como algo normal. O presidente do Sindicato Nacional dos Auditores Fiscais do Trabalho também lembrou a importância do investimento em fiscalização. Nesses 15 anos, eu acho que o que nós temos de uma forma muito clara como um avanço foi a articulação interinstitucional promovida pela CONATRAI. Essa articulação é fundamental para que nós tenhamos capacidade de enfrentar esse crime tão gravoso que é a submissão de alguém à condição análoga a de escravo. O meio ambiente também esteve na pauta do MPT durante o ano. Uma estante itinerante usada para a troca de livros doados, papel que ia para o lixo transformado em blocos novinhos e orientações de como fazer coleta seletiva solidária. Foi assim que o evento Amigos do Meio Ambiente recebeu os procuradores e servidores do MPT para conhecerem práticas diárias de sustentabilidade e educação socioambiental. Amigos do Meio Ambiente. O evento ofereceu atividades interativas com conceitos fundamentais de educação socioambiental e sustentabilidade. A visitação às estações foi o ponto alto do evento. Segundo a chefe da Secretaria de Apoio da Gestão Socioambiental da PGT, Patrícia Rambo, esse tipo de evento, com estações de atendimento, traz resultados mais efetivos. Motiva, uma vez que causa proximidade das pessoas com aquele tema abordado. Essa estação aqui, a estação de reutilização de utensílios avariados, foi uma das mais procuradas, até disputadíssima. Funcionava assim, ó. O participante vinha aqui, escolhia o seu vasinho com a suculenta, depois separava a sua xícara que não tem mais uso e vinha montar o seu próprio vasinho com esse tipo de adubo aqui, que é um adubo orgânico enriquecido com coco. Preparava o seu vasinho e aí, prontinho. A xícara que não tinha utilização, agora se transforma num vasinho decorativo. Com essa reutilização de xícaras e todas as atividades do evento, seguiram 5 R's da educação ambiental: recusar, repensar, reduzir, reutilizar e reciclar, que priorizam práticas para uma vida sustentável. O procurador-geral do MPT, Ronaldo Fleury, também passou pelas estações do evento e literalmente vestiu a camisa Amigos do Meio Ambiente. Ao falar sobre a importância da doação de livros, o procurador-geral dividiu com a plateia uma lição de vida. Livro é algo muito importante para nós guardarmos só para nós mesmos. Nós temos que partilhar essa oportunidade de conhecimento. Segundo a presidente da Comissão da Gestão Socioambiental da PGT, que idealizou o projeto, Ivana Auxiliadora Santos, o MPT já realiza boas práticas com o gerenciamento de resíduos sólidos. Para ela, o programa Amigos do Meio Ambiente estabelece objetivos e diretrizes institucionais e, principalmente, a educação individual. O mais importante é que a pessoa tenha esse conhecimento real do que é o reaproveitamento, de como você pode contribuir com o meio ambiente, com essa cultura socioambiental. O Trabalho Legal faz agora uma pausa rápida, mas vai mostrar logo depois do intervalo a Política Nacional de Equidade desenvolvida pelo MPT em 2018. Em Brasília, foi lançada a Política Nacional de Equidade de Gênero, Raça e Diversidade, que reforça a preocupação do MPT em combater desigualdades. Elas são maioria no Ministério Público do Trabalho. As mulheres ocupam mais da metade dos cargos do MPT, 50,34%. Entre os servidores, elas estão na maior parte dos cargos de chefia e, atualmente, também são maioria entre os procuradores. Para o procurador-geral do MPT, Ronaldo Fleury, é preciso respeitar a diversidade dentro e fora da instituição. Uma das preocupações da administração é que nós pratiquemos dentro do Ministério Público do Trabalho tudo aquilo que nós exigimos das empresas lá fora. Sempre nós estamos cobrando das empresas para que elas efetivem políticas de equidade, como, por exemplo, que respeitem em cargos de chefia a proporção que tem de empregados mulheres, que respeitem e contratem, deem oportunidade, façam inclusão de pessoas trans,
PCDs, nós estamos tentando fazer esse dever de casa. A coordenadora nacional de promoção da igualdade de oportunidades e eliminação da discriminação no trabalho do MPT, Valdirene de Assis, reafirma o mesmo compromisso, um princípio que está na base da Política Nacional de Equidade lançada pelo MPT. Então, essa política ela parte dessa percepção de que o trato da inclusão tem que observar uma questão de gênero, mas também tem que observar a questão de raça, diversidade, aí compreendida todas as questões relativas à população LGBT e pessoas com deficiência, num trabalho que ordinariamente o Ministério Público desenvolve voltado para a tutela dos trabalhadores, voltado para a proteção da sociedade civil. A política de equidade de gênero, raça e diversidade do Ministério Público do Trabalho se baseia em princípios constitucionais, entre eles a igualdade, a justiça social e o respeito à diversidade. Segundo a Procuradora-Geral do Trabalho, Sandra Lia, ações como a política de equidade refletem o trabalho efetivo do MPT. A história, ela às vezes é escrita só pelos homens e pela parte que talvez seja mais conveniente. É muito importante que haja, apenas o fato de haver uma política já demonstra a preocupação da instituição em fazer valer essa política institucionalmente, e isso é muito importante. O procurador regional do Trabalho, Sebastião Caixeta, integrante do Conselho Nacional do Ministério Público, lembrou os resultados de uma pesquisa feita pelo Conselho. O levantamento, feito em todo o Brasil, mostrou que ainda há desigualdade de gênero no Ministério Público. As mulheres são minoria entre os cargos de chefia. De fato, há ainda no Ministério Público brasileiro uma defasagem muito grande nos cargos de mando e gestão em relação às mulheres membros do Ministério Público, também servidores. Um problema que não é só do Ministério Público, é um problema de toda a administração pública e da sociedade brasileira, na verdade um problema mundial, tanto que consta dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas. Ainda durante este ano, abordamos diversos temas em entrevistas exclusivas. A Política Nacional de Equidade de Gênero, Raça e Diversidade do Ministério Público, ela tem uma finalidade específica. Primeiro, discutir a questão da diversidade internamente, de forma a gente consolidar a cultura da paz e dos direitos humanos e propiciar a ascensão profissional dentro da instituição de grupos tradicionalmente excluídos. Então, é uma ação nacional que parte, nós temos como primeira ação disso a realização de um censo para verificar como é que está esse quadro de diversidade institucional e que ações a gente pretende desenvolver, precisa desenvolver para propiciar essa ascensão. Nós vamos estender essa política, fomentar essa política com nossa rede de relacionamentos. Quem são nossa rede de relacionamento? São as empresas que mantêm contrato com o Ministério Público do Trabalho. Infelizmente, as empresas não cumprem ainda a lei que diz respeito à reserva de postos de trabalho em empresas com 100 ou mais empregados. Olha, o MPT vem se dedicando a essa sua obrigação, né, de fazer cumprir a lei de reserva de postos de trabalho e não só isso, participar desse movimento de inclusão da pessoa com deficiência nos ambientes de trabalho e na sociedade em geral. A sociedade brasileira precisa cumprir o seu papel e trazer dignamente toda essa diversidade de deficiência para o mundo. E nesse mundo está, obviamente, o trabalho. Porque quando a gente fala da saúde mental e quando a gente relaciona a dinâmica empresarial, a gente tem que olhar especialmente para como se dá essa gestão do trabalho dentro de uma empresa. E por que eu digo isso? Porque existem inúmeras circunstâncias que podem prejudicar o ambiente sadio. O trabalho, ele precisa ser feito num ambiente sadio. Uma das grandes questões que nós falamos também quando se trata da questão de saúde mental é como os acidentes de trabalho, eles podem interferir também
na questão mental do trabalhador, porque ele acaba se acidentando, tem uma lesão física, mas ele vai ter uma série de implicações para a sua vida pessoal, para a sua família. Então, a pessoa ela pode não, digamos assim, não dar conta daquela lesão, aquela incapacidade às vezes pode ser permanente ou pode ser temporária, mas cada qual reage de uma forma. E então, a gente pode indicar também que nesses setores em que há grande exposição, por exemplo, a substâncias nocivas, em que existe grande chance de acidentes de trabalho, existe uma possibilidade maior de que aqueles trabalhadores venham a adoecer do ponto de vista mental, talvez com uma probabilidade maior. O que o MPT tem feito para ampliar a proteção à infância? Tem procurado atuar em parceria e articulação com os demais entidades e órgãos do Sistema de Garantia de Direitos. Tem feito as audiências públicas para tratar da questão, principalmente conscientizar a sociedade dos malefícios do trabalho infantil, né? Nós agora temos um projeto estratégico que foi criado pela Cor de Infância, que é a nossa Coordenadoria Nacional de Combate à Exploração do Trabalho da Criança e do Adolescente, e que ele se fixa em 3 eixos, justamente a escola, políticas públicas e aprendizagem. Nós temos sido referência, né, mundial nas ações e no modo com que lidamos com a questão. Então, assim, embora não tenhamos cumprido a meta em 2016 de erradicação das piores formas de trabalho infantil, o Brasil continua a ser uma referência nessa questão, né? E aí nós precisamos realmente de fazer as ações, de buscarmos o empenho de todos, entes públicos, parceiros, né, para que a gente chegue a cumprir a meta de erradicação do trabalho infantil em 2025, conforme proposto pela ONU. As ações do Ministério Público, nesse particular, estão bem definidas. Primeiro, as ações legais, as ACPs, o Ministério Público tem uma coordenação, a CODEMAT, coordenação do meio ambiente de trabalho, que busca proteger o meio ambiente de trabalho, tem um GT agrotóxico, no Ministério Público do Trabalho, Procuradoria-Geral, e nós, nesse GT eu participo, estabelecemos os parâmetros e todos os instrumentos, buscamos, estudamos e criamos alguns instrumentos para enfrentamento do tema pelo Ministério Público nos estados, nas regionais, principalmente extrajudicial, agora com o fórum que congrega esse quantitativo de membros do Ministério Público e a sociedade civil organizada, buscando exatamente aí minorar ou mitigar os problemas, os impactos dos agrotóxicos. Procurador, como começou essa fiscalização que deu origem à ação contra a Guararapes? Rafael, essa ação teve início no interior do estado do Rio Grande do Norte. Os procuradores locais receberam diversas denúncias a respeito da deficiência na saúde e segurança dos trabalhadores dessas facções. Com o tempo, foi feito o link e percebeu-se que essas facções estavam revertendo, vendendo toda a sua produção para as grandes indústrias têxteis da capital, dentre as quais se destaca a Guararapes. É importante frisar que a região do Seridó é uma região muito pobre, uma região carente, em que não chega tanta fiscalização, não chega o Ministério Público, difícil chegar ao Poder Judiciário. Então, esse pessoal normalmente recebe um salário menor do que os empregados que trabalham na fábrica das grandes empresas da capital, dentre as quais também a fábrica da Guararapes. E é por isso que essa ação é tão importante para o Ministério Público, porque, na verdade, percebeu-se uma externalização da linha de produção. O mais importante nessa ação não é o valor da indenização. A indenização, logicamente, vai reverter para a sociedade local, vai reverter para a comunidade, e da mesma forma das outras 5 ações ajuizadas pelo MPT de 2010 para cá, ela vai, de alguma maneira, ser benéfica para a sociedade local. Mas o que é mais importante nessa ação civil pública ajuizada pelo MPT é a discussão sobre a impossibilidade de desvirtuamento da produção por facção nas indústrias têxteis. Sugestões de reportagens podem ser enviadas para trabalholegal.pautas@gmail.com. Outras informações sobre o MPT você encontra em nosso portal e também nas redes sociais. Em janeiro, você acompanhará os melhores programas exibidos ao longo de 2018. Em fevereiro,
retornaremos com edições inéditas e cheias de novidades. Obrigado pela audiência em 2018 e até 2019. Tchau!